a palavra, o filho mais novo. Eu achei algo curioso, sabe, irmãos, em minhas anotações. Eu descobri que a parábola do filho pródigo tem sido alvo de algumas mensagens pregadas por mim mesmo. E o curioso foi perceber que praticamente em cada ano, pelo menos uma vez, eu tenho pregado sobre a parábola do filho pródigo. Eu não sei se isso remonta desde o início do meu ministério, mas pelo menos uma vez por ano eu me debruço sobre esta parábola e consigo enxergar coisas que dantes pareciam estar ocultas, com a palavra o filho mais novo. A ideia é revisitar esta parábola, mas a partir daquelas declarações que são feitas por este rapaz, o filho mais novo da chamada parábola do que mesmo, irmãos? Do filho pródigo. Certamente você sabe o que significa pródigo, não? Pródigo significa esbanjador, significa gastador, significa perdulário. E eu queria aqui fazer uma espécie de campanha. Pode avançar mais uma vez o slide, por favor? Vamos. Para o significado de pródigo, obrigado. Esbanjador, gastador, perdulário. Eu vou dizer-lhes uma coisa. Eu queria fazer uma campanha, talvez uma campanha de mudança do nome, do título que nós damos a esta parábola. Por quê? Eu já vi algumas pessoas sugerindo que esta parábola fosse chamada de a parábola do pai amoroso, coisas assim. Mas o que me incomoda é perceber que na história contada por Jesus, há sim o registro de que ele viveu algum tempo de um modo irresponsável. Que ele foi sim esbanjador, que ele foi sim um gastador. Agora, quem na verdade na parábola chama o rapaz de pródigo, de gastador, de esbanjador, quem foi, irmãos? O filho mais velho. E parece que o tempo passa e nós continuamos repetindo a mesma declaração. Aquele rapaz era um gastador. Eu vou lhe dizer, há outras formas pelas quais ele é identificado. Ele é identificado como uma espécie de filho redivivo. Aquele que estava morto e reviveu. Ele é chamado de meu filho. Ele é chamado de teu irmão. É por isso que eu gostaria que nós, de alguma forma, nos esquecêssemos. Finalmente nos esquecêssemos que houve uma fase na vida desse rapaz em que de fato ele foi pródigo, ele foi gastador, esbanjador. Por que será que a nossa memória não consegue apagar aquilo que de negativo o outro praticou, aquela pessoa cometeu, o deslize praticado? Por isso eu começo hoje aqui uma campanha para chamarmos esse rapaz de um outro nome. Ele já foi, aliás, quando ele volta para casa, o pai faz questão de dizer, ele estava morto, estava perdido, é passado, minha gente, passou. Aquele rapaz gastador, esbanjador, já não é o mesmo no final da história. Mas eu quero que vocês vejam uma imagem. A gente vai rever esta imagem, porque ela é interessante. A imagem, por favor, a imagem. Isso. Eu quero que você observe novamente esta imagem. Domingo passado, nós colocamos esta imagem e fizemos como que um desafio, para que os irmãos e irmãs pudessem tirar uma foto semelhante em sua casa. Alguém mandou-me, inclusive, um vídeo, viu? E não estavam em casa, tinham saído daqui, provavelmente estavam jantando junto, aqueles casais, e eles fizeram um momento de graças num restaurante. Você sabe que tem gente que se envergonha de dar graças quando está em um local público? Você acredita nisso? Que tem gente que se envergonha de fechar os seus olhos e agradecer a Deus quando está no ambiente público? Eu não sei se você conseguiu fazer a sua foto. Se não conseguiu fazer, eu vou prorrogar o seu prazo de vencimento. Vou lhe dar mais uma semana para que você cumpra a sua tarefa. Reunir a família em casa e antes da refeição ter o seu momento de gratidão. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar voz a este rapaz, mas eu quero só que os irmãos e irmãs tenham em mente que o propósito desta parábola não é discutir as questões de um relacionamento familiar.
Nós não estamos debruçados sobre a parábola numa perspectiva de resgatar valores que são pertinentes para a vida da família. O propósito desta parábola, da parábola da dracma perdida, da parábola da ovelha perdida, na verdade foi responder. Jesus estava respondendo a uma crítica que ele havia acabado de escutar da parte dos mestres da lei, da parte dos fariseus, que acusavam Jesus de se reunir com pecadores e, pior ainda, aos olhos deles, de até comer com aquela gente. Portanto, todas estas parábolas, elas são contadas para como que oferecer uma resposta a esta gente. Mas me chama a atenção pensar que família é esse lugar, não é, de crise e ao mesmo tempo de reconciliação. Que família é esse lugar que às vezes nós pensamos em desistir, mas muitas vezes é também o nosso ponto de partida para um recomeço. É aquela relação de distância e ao mesmo tempo de proximidade. Eu às vezes fico muito curioso com o comportamento de alguns casais. Quando estão juntos, meu Deus do céu, é muita tensão, mas afasta os dois por um instante. As cartas, sabe, as mensagens, sabe, são tão apaixonadas que o texto sagrado vai nos mostrar que proximidade e distância às vezes caracterizam também uma relação. Eu acredito que esta é uma das parábolas mais conhecidas das contadas por Jesus e provavelmente uma das mais belas. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nem toda boa história começa de um jeito feliz. É impressionante porque a história começa com um adeus. A história contada por Jesus começa com uma ruptura, começa com um rompimento. E eu estou numa fase que se de repente eu estivesse assistindo um filme, uma série que já começasse assim, sabe o que é que eu faria? Já mudava para outra. Porque de conflitos, de separação, sabe? De dificuldades. Gente, essa é uma história que começa assim. Mas o que me chama a atenção é que ela não termina desse jeito. Ela começa com um adeus e termina com uma festa. Ela começa com tristeza, mas termina com sorriso, com um grande banquete. Sabe o que é que isso me mostra? É que Deus ele tem uma característica muito curiosa, sabe? Ele consegue mudar o enredo, a história. Mesmo situações, histórias e relacionamentos que começaram de uma forma não tão feliz, marcada por muita dificuldade, nas mãos de Deus, pode se transformar um espaço de festa, pode se transformar um espaço de celebração. Quando a história começa, palavra do filho mais jovem, ele diz assim: eu quero a minha parte da herança. É assim que começa a história. Mas eu vou, talvez até lhe apresentar uma justificativa para o que eu disse há pouco. Eu não sei se você se recorda como começa a história da humanidade. Ela começa marcada por um momento de queda. E em Gênesis, no capítulo 3, versículo 17, está escrito assim: maldita é a terra por sua causa. Uma história que começou com maldição. Mas se eu for lá para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, sabe o que é que eu leio em Apocalipse 21:1? Então eu vi um novo céu e uma nova terra. Eu queria lhe trazer uma palavra de esperança. Talvez o seu relacionamento tenha começado a partir de uma situação muito difícil. Talvez o seu primeiro momento lá na faculdade, o seu primeiro momento na empresa, tenha sido marcado por uma dificuldade enorme. Eu quero lhe dizer que as histórias, quando elas são colocadas nas mãos do Senhor, Ele tem este poder de transformar caminhos que começaram às vezes até errados, caminhos que começaram de forma traumática, em bênção na minha vida e na sua vida. Deus continua sendo aquele que faz novas todas as coisas. Mas essa coisa de decidir deixar pai e mãe, eu tenho percebido, irmãos, que decidir deixar pai e mãe é sempre muito difícil. Mas algumas vezes, escutem o pastor, necessária. Algumas vezes, escute o pastor, inadiável. Mais uma vez, escute o pastor, uma atitude de obediência a Deus. Eu digo isto porque
quando a gente lê a parábola e escuta a voz de Jesus, ele não está de alguma forma demonizando esse processo de independência de qualquer um dos nossos filhos. Ele não está dizendo que filho fora de casa é sinal de tragédia, é sinal de fracasso. Aliás, é tão interessante porque o sair de casa, o deixar pai e mãe, aparece no texto sagrado de uma forma tão natural. Jesus mesmo, ele cita o texto do Antigo Testamento em Marcos 10, versículo 7, dizendo assim: por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E não há nenhuma explicação para isso. Não há nenhuma sessão aqui de terapia para quem deixou, para quem saiu. É como se ele dissesse: isso faz parte do curso da vida. Nós criamos os nossos filhos para um processo, sim, de independência. E feliz, sabe, feliz o pai e a mãe que conseguem enxergar isso na vida dos seus filhos. Não faz muito tempo, eu disse para um grupo, inclusive, desta igreja, que algumas queixas que você hoje carrega no seu coração, dos sinais de independência dos seus filhos, no meu coração, por exemplo, seria sinal de um sonho. Ver o meu filho, o Davi, independente, ver o meu filho com perspectivas de trabalhar, de estudar, de encontrar alguém, isto para mim seria um sonho. Por isso, valorize este momento dentro de sua casa, valorize este momento dentro de sua família. Eu não sei se você viveu isso recentemente, ou se você está prestes a tomar uma decisão semelhante. Eu só quero lhe lembrar que não foi somente este filho mais novo que um dia saiu de casa. Se você se recordar, por exemplo, Moisés saiu da casa de sua mãe, de seu pai, por adoção. Ele deixou o palácio. E quem sabe no coração de um filho por adoção, existe aquele peso da gratidão, de que eu preciso fazer isso, como é que eu vou deixar aquela que um dia me acolheu? Mas ele precisou fazer isso. Ele um dia deixou a casa que lhe acolheu, como filho por adoção, para se tornar aquilo que Deus tinha como propósito na sua vida. Houve um momento em que Davi deixou a casa de Jessé. A Bíblia chega a contar que Saul conversou com Jessé e convidou Davi para vir morar no palácio. E isso também aconteceu. Fazia parte do projeto de Deus para a vida de Davi. Lembram-se de um homem chamado Zebedeu? Zebedeu teve 2 dos seus filhos tirados de sua companhia. Provavelmente era a mão direita e a mão esquerda, porque eles trabalhavam como pescadores. E a Bíblia diz que quem criou esta ruptura foi a voz do próprio Senhor, que olhou para Tiago, olhou para João e disse: olha, deixem as redes, deixem os barcos e sigam-me. E o que eles fizeram? Seguiram Jesus e deixaram para trás Zebedeu. Eu fico pensando no coração de Zebedeu quando Jesus continua a caminhar e ele vê os seus filhos saindo de casa. É por isso que, nas palavras do filho mais novo, a gente precisa ter muito cuidado de não demonizar esses processos que são muitas vezes naturais. E eu não sei, volto a dizer, se você está passando por um momento como esse, dentro de sua casa, na sua vida pessoal. Mas de todos os personagens, um que me chama muito a atenção nesse processo é um pai chamado Tera, ou Terá. Você sabe quem era Terá? Tem ideia? Eu acho que você conhece o filho dele. O filho dele é conhecidíssimo. Já ouviu falar de um rapaz chamado Abraão? O Terá é o pai de Abraão. E a Bíblia diz assim: estas são as gerações de Terá. Terá gerou 3 filhos. Abraão, que ainda não teve o seu nome aqui, não tinha o seu nome modificado. O segundo filho, Naor. E o terceiro filho, Arã. Ele era um pai de 3 filhos e que morava lá em Ur dos Caldeus. Só que no capítulo 12, verso 1, tem uma ordem de Deus para Abraão. E qual foi a ordem que Deus disse? Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Só que, lendo assim, pulando os últimos versos do capítulo 11, algumas coisas ficam como que encobertas. Eu não sei se você já parou para ler o final do capítulo 11. A Bíblia diz que dos 3 filhos, um deles veio a óbito. A Bíblia diz que Terá teve que sepultar o último, o terceiro dos meninos. Arã morreu onde, irmãos? Em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Então Terá um dia
teve que sepultar os seus filhos. Agora, continue a observar alguns detalhes desse texto. No versículo 31, a Bíblia diz que Terá tomou seu filho Abraão, o seu neto Ló, filho de Harã, que havia falecido, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Você já havia percebido isso? Que quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele não deixou para trás quem? O pai. O pai o acompanhou, a família foi com ele. Eu sei que eu já li tantos comentaristas, sabem, tentando identificar o porquê. Eu não sei porque ninguém até hoje conseguiu ler essa história com o coração de Terá. Ele já havia perdido um filho. E de repente um dos seus filhos, o Abraão, chega em casa e diz assim: o Senhor está mandando eu sair daqui. E eu vou pegar a estrada. Ele diz: já partiu, agora o segundo. Às vezes o que me passa na cabeça é que diante daquela situação Terá disse: eu vou também. Mas Deus me disse que é para eu ir sem a minha parentela, mas eu vou com você. Já conheceu pais que são assim? Sabe que os filhos passam por alguns processos, ele diz: eu vou também, eu vou também, eu vou também. Só que o texto diz que finalmente ele só vai até Harã e ali ele permanece. E a partir daí a viagem segue, e agora sim, somente Abraão, Sara e Ló. Isso é uma leitura muito pessoal, viu? Talvez com um coração paterno, tentando entender essa situação na vida de Abraão. O grande problema, irmãos, não é a saída de um filho de casa. O grande problema não é o deixar pai e mãe. São as razões que estão por trás dessa decisão de ruptura. Alguns filhos estão saindo de casa porque não toleram mais, sabe, a relação com seus pais. E da mesma forma, alguns pais já não têm mais nenhum tipo de paciência para lidar com certas situações. A situação da relação se tornou insustentável. Eu tenho visto filhos que também estão deixando a casa de seus pais porque não admitem mais a interferência em suas decisões. E pais que estão se tornando cada vez mais sofridos porque ao invés de ter um filho dentro de casa, tem um hóspede que está dentro de uma pousada com direito a comida, roupa lavada, conta de energia, isto e aquilo. Por outro lado, eu tenho visto jovens que estão deixando as suas casas porque têm feito escolhas completamente incompatíveis com aquilo que os seus pais entendem como razoáveis. E da mesma forma, filhos que não conseguem mais conviver porque são tolhidos, são de alguma forma super protegidos e não conseguem nem respirar dentro de uma relação familiar. É por isso que eu volto a dizer, a questão não é deixar pai e mãe. A questão é o que está por trás de tais decisões. E no caso do filho mais novo, o que me chama a atenção é que a saída daquele menino, do filho mais novo da casa, revela, primeiro, impulsividade. Segundo, egoísmo. E terceiro, nenhuma orientação da parte de Deus. Não há qualquer registro. Por que eu digo impulsivo? Porque a Bíblia diz que depois que ele tomou a decisão que tudo foi dividido, ele poucos dias depois já estava longe de casa. E faz questão de registrar a história contada por Jesus, de que ele foi para um lugar muito distante. Sabe aquele sentimento, eu quero distância de você, eu quero distância. E ele então vai para o lugar mais longe. Quando eu falei aqui de egoísmo, é porque parece que durante todo o tempo ele está pensando somente nele mesmo, somente em si. E não há nenhum momento registrado. E aquele filho mais novo, dobrando os joelhos, perguntou ao Senhor: Senhor, devo ir? Aquele filho mais novo perguntou: Senhor, para onde eu vou? Senhor, o que devo fazer? Absolutamente, não há. Portanto, eu volto a dizer-lhes, esta parábola ela não demoniza este processo, que precisa ser encarado como um processo natural. Mas, ao mesmo tempo, levanta questões muito sérias em torno de decisões assim. Decisões que são decisões de ruptura, decisões de rompimento. Não é fácil. Não é fácil. E eu não sei se você hoje está vivendo, volto a dizer, aliás, é a terceira vez que eu digo isso, né? Não sei se você está vivendo uma situação assim, mas não... preste atenção aqui.
Não exclua Deus deste processo. Não exclua Deus deste processo. Mas eu vou voltar a dar voz ao filho mais novo, porque eu queria fazer uma pergunta aqui. Está sentado, confortável? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que algumas pessoas nunca admitem que estão erradas? Teve gente que olhou assim, para quem está do lado. Por que algumas pessoas têm uma enorme dificuldade de admitir que estão erradas? Você já percebeu que hoje nós optamos pela frase: eu nunca imaginei que você fosse se sentir magoado, eu não tive esta intenção. Nós optamos por essa e não dizemos aquela: por favor, me perdoe, eu errei com você. Por que será que a gente tem tanta dificuldade em admitir o erro? Alguém já sugeriu, e eu não sei se você o conhece, ele foi inclusive Nobel, eu acho que em 2008, de economia. Ele escreve no New York Times e alguns jornais aqui, tem uma visão política muito específica, mas eu não quero tratar disso. Mas o Paul Krugman, ele diz o seguinte: o mundo atual vive uma estranha epidemia de infalibilidade. As pessoas simplesmente não erram. E encontram as mais diferentes formas, de maquiar aquilo que foi o fracasso. De não ter que reconhecer que simplesmente errou. Na história do filho mais novo, há um momento para mim em que novamente as suas palavras são usadas como roteiro da história contada por Jesus. É quando a Bíblia diz assim: quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. É assim que está escrito. Eu não sei se você já percebeu, mas o processo do caiu em si, o processo da reflexão sobre o erro que havia cometido, levou tempo, irmãos. E eu não sei também se você já observou que a Bíblia primeiro disse que ele gastou tudo e ficou pobre, correto? Mas foi nesse momento em que ele caiu em si? Ainda não. Ele só caiu em si depois de ter perdido, ter ido tomar conta de porcos. Isso quer dizer que ele precisou chegar no fundo, mais fundo do poço. Porque para qualquer um, só o fato de ter perdido tudo já era motivo de sobra para fazer o quê? Chegar ao reconhecimento de que deu errado e que eu preciso voltar atrás. Só que ele não faz isso. Ele insiste em seu caminho. Ele insiste na decisão que tomou. E só retorna, só cai em si quando, além de ter perdido tudo, vai parar dentro de uma fazenda e ajudando na criação dos porcos, tomando conta daqueles animais. Eu às vezes fico pensando, por que a gente precisa chegar tão longe para reconhecer um erro que cometemos? Por que será que não basta ter perdido? É preciso, além de ter perdido, estar morrendo de fome, estar no final, para então tomar a decisão que sempre pôde, ou de alguma forma poderia ter sido tomada. É por isso que esse texto, essa história, me coloca de um lado o sucesso, do outro lado o fracasso. Uma vez fora de casa, a questão é: e então, sucesso ou fracasso? Porque se essa história fosse diferente, aliás, eu diria que para algumas pessoas, talvez ele tenha falhado porque ele não teve um coach, alguém que pudesse lhe dar alguma orientação, não teve boas aplicações, não fez isso, não fez aquilo. Será possível que você não é capaz de perceber que o que o texto está dizendo é que longe do Pai as coisas não funcionam? Não há sucesso longe da presença do Pai eterno, porque você não é nessa história o pai que perdeu os seus filhos, que viu o seu filho sair. Não, nessa história, o pai dessa história é o nosso Deus. Eu não sou o personagem que ficou para trás. Eu sou algumas vezes aquele filho mais novo, outras vezes o filho mais velho, mas a grande questão é: o que você define como sucesso? Você acredita que se aquele rapaz tivesse tido sucesso, ele teria retornado para casa? O que significa fracasso?
A partir daí eu comecei a ler essa história de uma forma curiosa, porque eu comecei a perceber que sucesso e fracasso são temporários. Veja se não são. Por quê? Porque na história bíblica começa dizendo assim, versículo 13: foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Essa fase da vida dele, de gastar dinheiro, de pagar a conta, de ter tudo que sempre sonhou, sabe? De viver de uma forma pródiga, gastando, parece ter sido um momento de aparente sucesso na vida daquele rapaz. Tudo que ele queria e não podia ter dentro de casa, ele rompe. E é tão impressionante, irmãos. Eu não sei se você já percebeu, mas alguns filhos, quando fora de casa, eles assumem uma postura completamente diferente dos valores que tinham em casa. É como se fosse uma atitude de protesto. Anti-casa, anti-mundo, anti-pai, anti-igreja. E a gente começa a fazer tudo o que antes não fazia. Só que esse processo, ou esse tempo, ele foi temporário, ele foi transitório, ele não permanece. E eu queria só chamar a sua atenção para o fato que eu grifei ali, a palavra irresponsavelmente, o conceito de responsabilidade. No outro lado, no versículo de número 18, o que eu vejo é alguém virando a mesa. Sabe aquele camarada que teve um comportamento irresponsável? Aí ele passa agora a assumir a autorresponsabilidade. Aí o texto diz: eu me porei a caminho e eu voltarei para meu pai e eu lhe direi. Aquele camarada que viveu de forma irresponsável descobriu o valor do que, irmãos? Da responsabilidade. E a responsabilidade ou a irresponsabilidade é o que determina o permanente e o transitório na vida de qualquer pessoa. E foi esse encontro com a responsabilidade que determinou uma avaliação diferente da própria vida. Eu senti uma tristeza tão grande nesses dias pensando nessa parábola, irmãos. Eu senti falta, sabe do quê? Daquele rapaz dizer assim: eu estou aqui, eu estou com uma saudade tão grande do meu pai. Estou com saudades do abraço dele, da convivência com o meu irmão. Você percebeu do que é que ele identifica? O que é que ele identifica? A relação do pai dele com os de fora, com os empregados. O fato de que em casa ele tinha o que comer. Eu queria tanto que essa história pudesse ter sido de forma diferente, não é? Mas é nessas horas, sabe, irmãos, que eu percebo que a maior ilusão que o dinheiro nos proporciona é a sensação de estar no controle de tudo. Só que aí o texto sagrado na história contada por Jesus me mostra que eu não tenho esse controle. Por quê? Vejam só no versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Tem coisas que eu não consigo controlar. A fome no mundo, uma crise mundial, eu não tenho. O aumento do dólar, meus irmãos, é só um exemplo, viu? Eu não tenho controle sobre isso. No entanto, ele saiu de casa pensando que ele teria todo o controle. E observem como foi um processo. Apenas para confirmar o que disse há pouco. Ele começou a passar necessidade. Mas os olhos dele ainda não foram abertos. É por isso que eu volto a lhe dizer, isso é uma ilusão, irmãos. E aí o que é que a Bíblia vai me mostrar? Que o fracasso, na verdade, é um excelente conselheiro. Às vezes melhor do que o sucesso. Porque o processo do fracassar na vida daquele rapaz começou assim. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele deixou de ser herdeiro e passou a ser o quê, irmão? Empregado. E qual foi a função que ele conseguiu? A pior na visão de um judeu. Porque porcos eram considerados o quê? Animais imundos. E ele cresceu ouvindo isso, eles não comiam carne de porco. E de repente ele está convivendo com esses animais, criando esses animais, cuidando desses animais. Ele deixa de ser herdeiro e passa a ser empregado. Esse processo ainda é mais doloroso. No versículo 16 diz assim: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Só que o texto diz assim: mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Eu vou deixar isso aqui. Repita comigo só essa frase. Mas ninguém.
Vai, de novo, vai. Mas ninguém ligava nada. Guarda isso, viu? Guarda isso. Só que o texto evolui e mostra que aquele que tinha tudo, agora não tem. E diz no versículo 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Lembra-se do que eu lhe disse? Da saudade. A saudade era do que estava sobre a mesa e não quem estava sentado à mesa. Eu não sei que recursos Deus vai usar para trazer esta gente de volta. Eu não sei como será o caminho de volta. Porque aquele rapaz, ele tem o controle do processo de sair. Mas o retorno dele à casa é uma grande interrogação. O que é que vai acontecer a partir daqui? Mas graças a Deus a gente conhece o fim da história, né, gente? Há sempre, irmãos, um aspecto espiritual por trás dos meus erros. E às vezes a gente não enxerga isso. Com a palavra, o filho mais novo. Há um terceiro momento na parábola que ele diz assim: o filho disse: pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Aqui está o que ele pensou em dizer quando ainda estava distante. Ele não conseguiu terminar o seu discurso, porque o pai o interrompeu com um abraço e disse: olha, eu não preciso lhe escutar. Mas eu queria destacar somente essa parte que ele diz assim: pequei contra o céu. Em que momento esse rapaz pecou contra o céu? Você já se perguntou? Eu comecei a identificar algumas coisas, eu acho que não esgoto, mas apenas para sugerir. Primeiro, ele pecou ao pedir a herança. Quando ele pediu a herança, ele desonrou o próprio pai. Porque onde já se viu alguém pedir a herança de um pai vivo? Isso me mostra o quê? Meu filho, você não me quer, você quer o que eu tenho? Você esqueceu que eu estou vivo? Você prefere que eu esteja morto a que esteja vivo? É isso que você quer de mim? O meu dinheiro, que eu pague as suas contas? Aí o texto sagrado vai me dizer, sabe, irmãos, que ele também peca quando ele imagina que o dinheiro iria lhe trazer felicidade. Isso não aconteceu. Eu acredito que ele também comete pecado quando ele não consegue enxergar quem de fato o amava. Eu também acredito que ele cometeu um pecado contra Deus quando ele acreditou que as pessoas tinham obrigação de atender às suas vontades. Lembra por que foi que alguns momentos atrás eu pedi para você repetir, mas ninguém lhe dava nada? Gente que é criado dentro de casa, até quando quer herança e sem qualquer direito é atendido, pensa que o mundo lá fora vai fazer do mesmo jeito. Estou com fome. Aí a mamãe olha para ele: o que é que você quer comer? Porque no meu tempo não era assim não, viu, gente? Tem isso, tem isso, tem isso. Quer que eu faça o quê? Quer que eu peça? A gente chama e liga para não sei aonde. Como era no tempo da gente? Eu já fiz ali, está lá na cozinha, se você quiser estar lá, coma. Aí quando a gente dizia: não estou com fome disso. Sabe? Tem aquela coisa: eu estou com uma vontade de comer, uma fome de comer. Não tinha essa coisa não. Só que aquele menino sai de casa com um pai que lhe atende todas as seus desejos. Ele vai bater na porta lá fora e seu filho, meu filho, vão pensar que o mundo vai funcionar da mesma forma. E não funciona, gente. Foi por isso que eu pedi: olha, repita essa frase, repita essa frase. Preciso caminhar para o fim. Eu preciso lhe dizer, primeiro, que ninguém pode ser responsabilizado por decisões que você tomou. Nem Deus, nem o diabo. Tem muita gente colocando no colo do diabo responsabilidades que nunca, nem o diabo. É provavelmente que o diabo vai começar com: eu não fiz isso não, eu não precisei, você fez por mim. Sabe? Nem o diabo, nem as pessoas que estão à sua volta, nem o mundo, nem as circunstâncias. Sabe aquela coisa de tornar-se autorresponsável? Eu vou dizer, eu vou voltar, eu vou pagar o preço. Você já imaginou aquele rapaz ter que voltar com a roupa esfarrapada, sujo, com cheiro de porco? Voltar para casa? Eu conheço gente que faria qualquer coisa menos isso. Eu morro, mas eu não dou o braço a torcer. Conhece gente assim? Eu morro, mas ele voltou, ele teve que encarar, sabe,
os que estavam à sua volta. E voltar não é fácil. Provavelmente você vai encontrar um pai amoroso, mas você também poderá encontrar um filho mais velho. E se você quiser que eu lhe digo. É mais fácil encontrar filho mais velho do que gente amorosa no seu processo de retorno. Segundo, não aceite a responsabilidade pelas escolhas feitas pelo seu filho. Posso lhes dar essa palavra? Tire esse peso das costas. Uma das coisas mais interessantes para mim é o dia que um pai apaixonado resolveu criar um lugar maravilhoso para os seus filhos. Um paraíso, imagina. Rio correndo, frutas de todo... estavam lá espalhadas naquele lugar, que ele chamou inclusive de paraíso. Lá estava tudo. Um lugar que só tinha uma regra, minha gente. Sabe qual era a regra? Não coma daquela árvore. O resto, tudinho está... Ele dá as costas. Sabe o que é que aquele camarada faz? Junto com... E só eram dois, gente. Um casal. Como disse alguém, fruto inclusive daquele paraíso. Um que veio do barro, do pó, da terra, e a outra que veio de costela. Ninguém veio de fora, sabe? Todo mundo estava ali. Mas de repente, a única regra foi quebrada. Colocar no colo de Deus a responsabilidade pela queda seria sinceramente algo absurdo. É por isso que, carinhosamente, eu estou lhe dizendo, liberte-se disso. Liberte-se disso. Vou repetir. Liberte-se disso. E por fim, mudança, meus irmãos, é uma questão de atitude. Houve um momento, e talvez tenha sido o momento mais fácil. Eu quero mudar, eu quero sair daqui. Eu vou tomar uma decisão, eu preciso tomar. E ele foi e tomou. Mas houve um outro momento em que ele precisou novamente tomar uma atitude. E ele começou a pensar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não prolongue, sabe, a sua convivência com os porcos. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Porque às vezes naquele processo, quando está tudo dando errado, a gente começa a imaginar um monte de coisas que a gente poderia fazer, deveria fazer. Eu preciso me consagrar mais, eu preciso voltar para o meu Deus, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso viver mais uma vida de oração, eu preciso controlar meu temperamento. E a gente começa, porque a reflexão lá na companhia dos porcos, ela é sempre muito interessante. O problema, irmãos, é o depois dali. E aquele rapaz, ele não só planejou um discurso, quando ele foi à casa do seu pai, ele agiu. Estão entendendo o que eu quero dizer? Que não é discurso, que não é desejo, que é atitude. O que muda na minha vida e na sua vida são atitudes, não são ideais ou desejos. Eu queria lhe desafiar. A gente, início de ano, é sempre assim, né? A gente é inspirado por tanta coisa. Eu não sei se você está num processo de mudança, sabe, que precisou deixar alguma coisa para trás. Talvez as coisas não tenham dado certo. Posso lhe dizer, recomeça, volta, retorna. Diz, olha, não deu certo, fiz bobagem. E não vem com um discurso, sabe, de que, você sabe como é, a crise no mundo, a fome no mundo. Por que ele não poderia ter dito isso? Pai, eu saí daqui, levei o dinheiro, mas o senhor não imagina, para o lugar onde eu fui teve uma fome. O problema não fui eu. O problema foi a conjuntura, sabe? As dificuldades que surgiram. Chegou o momento de eu e você assumirmos, sabe, a autorresponsabilidade diante da vida. Essa é uma história contada por Jesus, onde os personagens, às vezes a gente não sabe, não é, irmão, se é o filho mais novo, se é o filho mais velho, quem é que a gente está, em que momento a gente está vivendo. Mas o meu desejo é que aquilo que hoje está sendo marcado pela tristeza se transforme em celebração, em festa. Em novilho cevado sendo morto. Aquele camarada que não tinha absolutamente o que comer, agora ele encontra fartura na casa do Pai. Você não foi criado para viver longe do seu Deus. Você não foi criado para viver longe dele. Volta para os braços do seu Pai. Volta para os braços do seu Deus.